Boa noite. Se você pode se levantar, vamos se colocar de pé. Sabe, hoje teremos louvores de adoração e comemoração a uma nova aliança que o Senhor renova a cada dia. E aí eu fui entender que o Galileu, ele ia de cidade em cidade, ganhando a sua noiva para ele. Cadê a noiva de Cristo? Está aqui hoje? Cadê a noiva de Cristo? Onde está? Sabe o que o Espírito Santo fez comigo? Ele me mostrou hoje uma caixinha. Na hora que eu abri, tinha uma aliança, e o nome de cada um de vocês estava nessa aliança, daquele que está aqui na casa. Ele falou: eu sou o noivo, e eu estou vindo para buscar a noiva. A noiva está pronta? Ele está perguntando. A noiva está adornada? Aleluia, noiva. Tá lindo de ver essas noivas aqui esperando ao noivo. E depois a aliança se tornou num grande arco-íris, que é o Deus Altíssimo lembrando: toda vez que chover, vocês verão a minha aliança que eu tenho com vocês. Ele tem uma aliança com nós, por isso só tem que adorar Ele. Jesus, Tu és bem-vindo nessa casa. Tu és bem-vindo, Galileu. Tu és bem-vindo, Deus Altíssimo, maravilhoso, eterno, conselheiro, príncipe da paz. Tu és santo, santo, santo Jesus. Pai, aí está as suas noivas, Senhor. Que o Senhor guarde seguro, e lá no livro da vida esteja os nomes dele, como o Senhor mostrou hoje para mim. Eu creio, porque bem-aventurado é aquele que crê, do que aquele que viu. Muitos viram ele e não acreditaram nele. Mas vocês é uma geração que crê e não precisa ver, que crê realmente que Jesus Cristo é o Senhor de vocês. Amém? Vamos louvar, vamos adorar esse Rei dos Reis. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus.
grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E hoje ao Jesus, que ruge ao leão e
de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. E ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Jesus virá rugindo como um leão, e nenhuma porta prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. E esse tempo se aproxima, e o noivo está chegando para buscar a tua igreja. E ele virá, e ele virá, Diga com fé, diga com e ele fé. virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja, leão, sobre nós. Agora vamos aplaudir ao Senhor. Mais forte para Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Ele virá, aleluia. A igreja se alegra, a igreja celebra, porque nós sabemos que o Senhor, Ele voltará. Ele disse: eu vou para junto do Pai, vou preparar um lugar para vós, mas eu vou voltar, eu vou buscar a igreja. E nós estamos aqui celebrando Jesus, Jesus e a sua palavra, o caminho, a sua presença. Nós celebramos, nós louvamos ao Senhor em todo tempo, amém? Aleluia. Podemos assentar, amados. Graça e paz, igreja. Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui nesse lugar, nessa noite? Aqui não é outro lugar senão a casa de oração, lugar da comunhão, lugar de adorarmos ao Senhor. E para vivermos como igreja aqui dentro e lá fora, amém?
Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Queria abrir com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Obrigado, Senhor. Oh, Paizinho querido, muito obrigado. Pai de amor, em oração te peço, Pai. Eu sei que o Senhor está no nosso meio. Espírito Santo, como somos gratos. Pedimos que a Tua palavra, que é o alimento, que é o que precisamos, meu Deus, possa encher a cada um aqui nessa noite. Que tudo aquilo que é Teu, Senhor, toda a Tua semente, Pai, seja lançada como uma terra fértil. Abençoa-nos, Paizinho. Abençoa-nos, Senhor. Faz-nos capazes de experimentar, de viver a Tua palavra, meu Deus, de receber a Tua semente e que ela seja plantada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a partir do verso 25, capítulo 6 de Mateus. Portanto, eu lhes digo, o Senhor Jesus, viu, amados? Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Repete comigo: o Pai Celestial, mais alto, o Pai Celestial as alimenta. Aleluia. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Amém? Quantos confiam no Senhor? Pode dar um aceno aí e dizer amém. Quantos confiam no Senhor? Amados, nós vivemos num mundo de muitas ilusões, e nós que sabemos e conhecemos a verdade é Cristo, a verdade revelada, tudo aponta para Cristo, as Escrituras, tudo se revela nele, e o Senhor, assim como nós estávamos louvando, Ele virá, Ele voltará. Nós conhecemos a verdade, então nós não podemos ficar iludidos, como os pagãos, como aqueles que não conhecem a verdade de Deus. Por isso que quando nós, firmados na palavra do Senhor, nós somos alicerçados, como Ele sendo a pedra de sustentação, a pedra angular, sendo aquele que nos sustenta, e Ele mesmo dizendo: sem mim nada vocês podem fazer. E vivendo dessa maneira, confiando em Deus, nós somos abastecidos pela sua palavra, de fato alimentados. Porque as pessoas
carecem de algo que parece que não vem, que não acontece. Porque as pessoas carecem e sentem um vazio muito grande? Porque elas não têm o que eu e você recebemos. Pessoas sem Deus, estou falando, pessoas sem a revelação da palavra, pessoas que não creem no nome do Senhor. Crer no Senhor nos dá um livre acesso, pela graça que nos foi concedida, a termos comunhão com Deus e a nos apoderarmos das bênçãos espirituais que o Senhor preparou para nós, e para que a gente viva aqui nessa terra o melhor de Deus. Então o Senhor, Ele apacenta a igreja, a noiva. O Senhor, Ele cuida de nós. E quão tremendo é esse, amados, capítulo 5, capítulo 6 de Mateus. Olha, vamos fazer um negócio aqui, né? Uma chamada para vocês, para a igreja. Vamos mergulhar no capítulo 5, nas bem-aventuranças. Vamos mergulhar no ensino de Jesus. Jesus, após ter sido tentado no deserto, chamado os primeiros discípulos, Ele começa a ensinar. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus é maravilhoso, tremendo. Fala acerca da conduta do cristão. E depois o capítulo 6 é demais. O Senhor começa falando da ajuda aos necessitados, como devemos nos comportar com o coração nele, para honrar Ele, e não para querer ser honrado, não para querer ser reconhecido pelos homens. Então o Senhor vai nos ensinando o caminho, como orar, como buscar. É tremendo, é lindo demais. Fala-nos sobre o jejum, fala sobre o verdadeiro tesouro. Aonde está o teu coração, aí está o seu tesouro. E aí o Senhor vem falando das preocupações dessa vida, das coisas que aqueles que não conhecem a verdade perdem. A verdade é que perdem as suas vidas, seguindo e buscando e pelejando por coisas que são terrenas e vão ser consumidas e vão passar. Vamos mergulhar nesses capítulos aí nos próximos dias, essa semana, amados, amém? Capítulo 5 e 6 do Evangelho de Mateus. Vamos mergulhar na Bíblia toda, mas vamos dar uma mergulhada nesse texto. Então o Senhor aqui, Ele vem apacentando seus discípulos, porque as pessoas ficam buscando coisas. É como esmurrar o vento, é como se fizessem aquilo pela qual trabalhassem por algo que não pudesse satisfazer, e de fato jamais vai poder, porque o homem carnal, as pessoas sem Deus, elas pensam e elas sentem, né? Elas ouvem falar, elas pensam que o poder, a grandeza nas coisas desse mundo, as riquezas vão trazer para ela o que elas precisam. E essas coisas, elas, na mão daquele que é filho de Deus e acredita na palavra de Deus, quando é abastecido, quem crê no Senhor, ele vai usar dessas ferramentas como sementes em prol do reino de Deus. E aquele que não acredita, aquele que não conhece a Deus, ele fica buscando essas coisas como objetivo de vida. E é tão interessante que o Senhor, Ele vem tirar essa preocupação dos discípulos. Ele tira a preocupação daquele que crê nele. Quem confia no Senhor não vai confiar como em homens, em carros e cavalos. Não vai confiar na conta bancária. Não vai confiar que a empresa está estável. Não tem. Que a política, isso aqui. Confia em Deus. E dessa maneira, sendo obedientes à palavra de Deus, buscando ao Senhor. Aí no final ele diz, né? Busca primeiro o reino de Deus, busca as coisas de Deus, busca seguir o caminho de Deus, busque fazer o que é correto, busque o que é justo, busca o que é de boa fama. E o Senhor que dá um alimento para os pássaros, o Senhor que veste os lírios, o Senhor que traz o alimento, o Senhor que dá provisão, Ele vai prover você em tudo que você precisa, porque Ele sabe o que você precisa. Eu penso muitas vezes como homem, eu sei o que eu preciso,
às vezes nem como orar nós sabemos, e o Senhor, Ele nos ensina poucos momentos antes sobre como devemos orar. Devemos reconhecê-lo como Pai. O Senhor nos mostra que é no secreto, é na busca, é íntima, é num coração entregue. Isso vai fazer toda a diferença. Vamos confiar em Deus, vamos acreditar que a palavra de Deus é a verdade. O mundo de ilusão, eles estão sonhando, tem gente sonhando com coisas que não tem nada a ver. Nós sonhamos e cremos com aquilo que o Senhor, Ele nos revelou. A sua palavra é a verdade, e Ele disse, o Pai, Ele sabe do que vocês precisam, e Ele mesmo vai conceder aquilo que você precisa. Não anda preocupado, ainda que alguém venha se preocupar, não pode nem acrescentar, como um dia de vida, uma hora de vida sequer. Deus é soberano, está no controle de tudo. Coloca a sua vida na mão de Deus, coloca as coisas que você vive, coloca a semente que Ele te dá, de vida, de fôlego, de força, de pensar, sabe, de ter sentimentos, buscando a inclinação nas coisas dEle, buscando ser cheio do Espírito Santo, de fato se embriagar da presença, no sentido de buscar com todo zelo, com toda força, e você se dedicar àquilo que verdadeiramente vai interessar para você, porque o que interessa são os tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não pode tragar. Coloca o seu coração no Senhor, coloca as suas preocupações, ou seja, tira as preocupações e confia em Deus. Dá lugar à palavra de Deus quando vir ansiedade, quando ficar muito preocupado com uma situação. Não, peraí, tira fora. O meu Deus, em sua riqueza e glória, vai suprir todas as minhas necessidades. É Ele que alimenta, é Ele que cuida, é Ele que veste, é o Senhor que vai dar sustento. Eu só quero fazer a minha parte, e a parte que nos é chamada, o Senhor já disse: fazer a boa obra é crer no Filho de Deus, é crer no Senhor Jesus, é buscar o reino, é buscar a justiça, é buscar aquilo que agrada ao Senhor. Então Ele vai encher o nosso coração daquilo que é dele. Nós vamos sonhar sonhos mais altos, que são os sonhos dele. Nós vamos viver o melhor aqui nessa terra, amém? Nesse momento nós vamos fazer as nossas ofertas, vamos honrar ao Senhor na fidelidade com os dízimos, mas é um momento de muita alegria e de privilégio. Todas as vezes que você tem o privilégio de entregar alguma coisa na direção do Senhor, seja, desde se preparar para vir aqui adorar o Senhor, seja quando você acorda na segunda-feira para trabalhar e pede ao Senhor que Ele esteja contigo, para que você possa ser frutífero, para que você possa fazer cumprir o chamado, para que você possa viver os propósitos dEle. Em tudo, amados, vamos fazer com amor, vamos fazer com zelo, vamos fazer com paixão pelo nome do Senhor. Vamos viver com um estilo de vida, de fato, de fé em fé, porque a fé vai fazer com que você experimente os milagres. A fé vai fazer com que você entre debaixo da palavra de Deus, da bênção de Deus, amém? E tudo aquilo que você faz com fé alcança um alvo no sobrenatural, logicamente debaixo da cobertura da palavra de Deus. Então nós podemos pedir com fé, e o Senhor, Ele ouve a oração. Nós podemos crer na palavra do Senhor, que Ele vai suprir aquilo que nós precisamos, e Ele é Jeová Jiré. Nós podemos crer que o Senhor é a nossa justiça, Jeová Tsidukeno, e Ele é a nossa justiça, e Ele vai interceder em favor de nós. Ainda que a justiça dos homens possa falhar, o Senhor, Ele é perfeito. O Senhor, Ele vai fazer tudo ao seu tempo. É Deus que vai promover, é Deus que vai abençoar, Deus que vai entregar. Nós temos que crer no Senhor, amém? Vamos crer com toda certeza, porque o mundo está vivendo de ilusões, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos, e nós cremos no Senhor. Ainda que muitas coisas não vemos ainda, não vimos,
mas pela palavra nós nos apoderamos. O nosso Deus é poderoso para entregar, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! Obrigado, Jesus. Coloca a mão no teu coração. Paizinho querido, a tua palavra que é a verdade. Fecha os teus olhos, foca no mundo espiritual agora, foca na palavra que você recebeu. Paizinho querido, aqui está a tua palavra. Estamos, Senhor, como irmãos, como igreja, prontos, Senhor, para ouvir, obedecer, prontos para crer, prontos para mergulhar, Senhor, na tua palavra com ousadia, com força, porque sim, meu Deus, nesse mundo de ilusão, nós não vamos viver a ilusão desse mundo, nós vamos viver e mergulhar na tua palavra que é a verdade, meu Deus. Sabemos que o Senhor é quem nos sustenta, então aquilo que o Senhor entrega na nossa mão, aquilo que o Senhor nos toca, Senhor, a fidelidade, Senhor, meu Deus, faz-nos fiéis. Isso é fruto do teu Espírito Santo. Faz-nos fiéis, que possamos ser encontrados fiéis, crendo na tua palavra, com fé, com ousadia, Senhor. Destrava os teus filhos que porventura estejam travados na mente, papai, que possam mergulhar com toda a firmeza e fé na tua palavra. Os nossos anseios derramamos em ti, Senhor. Oh papai, as preocupações, oh Senhor, não, nós sabemos que em ti nós temos todas as coisas. Aceita a oferta, aceita, Senhor, a fidelidade, aceita, Senhor, a semente lançada nesse altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém? Vamos ofertar, vamos dizimar com fé, agradecendo, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor com cânticos. Pode vir ao altar, se você vai entregar de forma aqui no altar, no papel, né? Que ainda tem gente tem isso ainda, né? Tá ficando incomum, né? Se você vai fazer pelos aplicativos, tem aí o QR Code, tem o CNPJ. Deus te abençoe. Vamos adorando, vamos louvando ao Senhor. É tempo de louvar, é tempo de adorar. Enquanto te adoramos, Senhor, vem enchendo esse lugar, papai. Adore, 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 adore. Eu não sei mais o que fazer.
você pode declarar a Jesus que tudo aquilo que você tem pertence a Ele. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Abre o teu coração, abre o teu coração. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Tu és único, incomparável, inigualável. Tu és na minha vida, no meu coração. Só tem você, Jesus. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, só tu és incomparável, na minha vida, no meu coração. Não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Se você acredita, diga: só tu és santo, só tu és santo, santo, santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o nosso coração, e o meu coração também. Tu és o único motivo que nos fez chegar, e os filhos já estão chegando aqui agora. Olha, enquanto nós somos para adorar o nome do nosso Senhor. Encontre meu coração. Será que você está disposto a queimar por Cristo nessa noite? Então cante com sinceridade o nome do Santo Senhor. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, e todas as vezes só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Tu és Deus e teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória tua pra sempre. E teu é o reino e o domínio e o poder. Amém. Nós te adoramos, Senhor.
Fogo aos teus ministros, nós adoramos. Aquele que faz, aquele que faz, aquele que faz. Nós adoramos aquele que faz. Fogo aos teus ministros, nós somos teus ministros. Busque a presença. Negue o teu fogo, nós somos teus ministros. Queremos queimar, nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo, Deus, nós somos teus ministros. Queremos queimar, deixa 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 o fogo de Deus, deixa queimar, deixa queimar a presença em você. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Aplaude ao Senhor, glorifica. Aleluia. Mais forte para o Senhor. Oh Senhor, permita-nos, Senhor, servi-lo todos os dias. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que esse seja um pedido, seja uma oração mesmo. Permanecer até o fim, ser encontrado fiel até o fim. Amém? Quantos querem, quantos desejam estar na presença do Senhor todos os dias? Aleluia. Estenda as suas mãos para o altar. Paizinho querido, as ofertas, os dízimos, primícias dos teus filhos foram entregues, Senhor, como uma semente. Pedimos que a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre cada um dos teus filhos. Sim, Paizinho, a tua bênção seja sobre cada um, porque o Senhor é quem abre as janelas dos céus, é o Senhor quem abençoa, é do alto que vem a bênção, é o Senhor que alimenta, quem traz toda a provisão. Então que seja assim na vida dos teus filhos. Repreende, Senhor, o gafanhoto, repreende, Senhor, tudo aquilo que tenta roubar a bênção, a frutificação na vida dos teus filhos, mas que eles possam plantar e colher a 30, 60 e a 100 por um, debaixo da tua bênção e andando em fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Podemos assentar, amados. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, pode abri-la no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Glória a Deus. Versículo 33 em diante diz assim: e quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa a caveira, ali o crucificaram
e também aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Então dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra, meu Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo teu infinito amor e misericórdia para conosco, Senhor. Ó Deus, vem falar através do teu Espírito Santo nessa noite com todos que estão aqui na tua casa e aqueles que estão acompanhando também pela transmissão online. Que a tua palavra, ó Deus, que é a verdade, chegue a todos os teus filhos, meu Deus, e a todos aqueles que querem ter uma experiência real contigo. Que o Senhor se revele a eles e que essa salvação, esse manto de graça, de bênção, seja estendido sobre a casa de todos os teus filhos, todos os familiares. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Nós te pedimos por essas bênçãos e já te agradecemos. E toda a igreja do Senhor diga amém. Diga graças a Deus. Eu estava meditando. Desde ontem Deus tocou no meu coração nesse tema, né? O sacrifício e a bênção, a redenção. E nós vamos ver isso desde lá de Gênesis, né? Quando a gente estuda a palavra, você vai ver lá o homem desobedecendo a Deus e trazendo a condenação sobre si mesmo, a maldição veio. Se você prestar bem atenção nas palavras de Deus para Adão, né? Foi terrível aquela palavra, porque vocês deram ouvido à serpente, maldita será a terra, pela decisão que vocês tomaram, né? E Deus já tinha prevenido eles. Deus instalou o homem no paraíso. Onde é o paraíso? Bom, o paraíso já teve aqui na terra, né? Já teve aqui. Fica na região lá do norte do Iraque. Por que o senhor sabe disso? Porque a Bíblia fala ali sobre os rios que saíam lá, que passavam lá. Rio Gion, Rio Eufrates. Então é citado ali.
Mas o paraíso era um local que Deus preparou com toda sorte de delícias, de bênçãos, um lugar maravilhoso, amados. Um lugar maravilhoso, não ia faltar nada para o homem. Ele ia viver ali. Eu fico imaginando a humanidade, como é que seria se aqui fosse um paraíso, aqui fosse estendido para toda a terra esse paraíso, né? Que coisa tremenda que seria. Não tinha que trabalhar, tinha que usufruir, tinha que colher. Mas a única coisa que eles tinham que semear seria a obediência. Porque Deus pediu obediência. Vocês podem fazer de tudo aqui, comer de tudo, mas tem aquela árvore ali, você não come. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não vão comer daquela árvore. Aquilo foi um teste, né? E a tentação, quando veio, primeiro a mulher foi tentada, Satanás incorporou ali uma serpente, a Bíblia fala isso, né? Conta essa história. Não, não é assim não. Deus disse que se você comer desse fruto dessa árvore você vai morrer. Conversa, você está enganado. É porque Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar igual a Ele. Vocês vão conhecer tudo o que vocês não conhecem, ainda não conhecem. E a mulher comeu. Levou para o marido também comeu. Então, a desobediência. Esse é o primeiro ponto, né? A desobediência. Se você for acompanhando ali, é tremenda a Bíblia, né? A mensagem do Calvário já está ali. A terra será castigada, vai conhecer a morte. E a morte não é uma coisa boa, amados. Não é bom. Você já viu a pessoa, morreu, oh maravilha, fazer uma festa, a família toda morreu. Não, a morte é uma separação, é uma coisa doída, né? A gente foi feito para viver eternamente. Deus criou o homem para morar num paraíso e viver eternamente, amados. Eternidade. Isso é a bênção de Deus. Morte é a maldição. A morte veio por causa da desobediência. Ah, pastor, mas parece, isso aí a gente já sabe, já está. Mas às vezes a gente precisa refletir mais sobre isso, não é? E olha quanta mensagem Deus põe ali em Gênesis também. Deus desce. Lá no paraíso ainda, o homem e a mulher já estavam lá, mas agora eles estavam envergonhados porque eles descobriram a nudez. Muito interessante tudo aquilo. E Deus, na viração do dia, de tardezinha, Deus visita o homem de novo. Adão, cadê você? Deus sabia onde ele estava escondido. E ele, nós estamos aqui, mas é que a gente está com vergonha, porque a gente está nu. Aí Deus, que já sabia tudo que tinha acontecido, Deus vai provocando ele para ele falar. A gente tem que falar. E Deus não queria deixar de conversar com ele. E Deus vai facilitando para ele. Mas quem que fez você ver que você estava nu? Que história é essa? Que história é essa? E aí vem a primeira qualidade do homem, né? Botar a culpa nos outros. O problema foi a mulher que o senhor arrumou para mim aí. Ela comeu do fruto lá e deu para mim comer junto também. Por que ele já não confessou o pecado dele, né? Eu desobedeci, não. Mas aquela coisa de querer jogar para o outro a culpa que ele tem, né?
A Bíblia diz que Deus fala tudo aquilo com eles, né? E vocês vão ter que sair daqui. Vocês não podem ficar no paraíso depois do pecado, porque a morte veio e vai vir sobre toda a humanidade. Nós somos essa humanidade, né? Que teve uma limitação por conta do pecado. Mas aí você vai vendo mensagens subliminares de Deus ali e tipologia, né? Deus prepara uma roupa para o homem estava nu, de peles. Um animal foi sacrificado para dar aquela pele. Então é o primeiro link de sacrifício diante do pecado. Diante do pecado. E você vai ver isso em toda a palavra de Deus. Você vai ver isso lá quando eles saem do paraíso. Quando Deus pede para Abel e Caim um sacrifício, e Abel traz um sacrifício, né? Uma oferta, e a oferta que ele traz é um cordeiro que é morto, e oferece ao Senhor. Você vai ver essa comparação em toda a Bíblia, né? Você vai ver lá quando Abraão fala com Deus, e Deus se revela a ele e fala: olha, você vai ter um filho. E o filho na velhice, com 99, 100 anos de idade, a mulher também já velha. Como é que é possível isso? Um milagre. E quando o menino já cresce, adolescente, Deus fala para ele: olha, vai para o lugar que eu vou mostrar para você. Você vai subir lá no Monte Moriá, e lá você vai sacrificar o teu filho, esse filho da tua velhice, esse filho da promessa, esse teu único filho. Vai lá, leva ele. Diga a pessoa que está do teu lado: sacrifício e redenção. Coisa impressionante. E o Abraão chama o seu filho e fala: filho, vamos, nós temos que ir até um lugar aí. 3 dias para chegar nesse lugar. Interessante, né? E eles chegam de longe, eles avistam lá o Monte Moriá. Esse Monte Moriá é o monte hoje, onde está o templo. Ou já esteve o templo, né? Hoje tem uma abominação lá no lugar. Em Jerusalém, monte do templo. Muito antes de ter templo, muito antes de ter Israel. Séculos antes. Ele chega até próximo de lá, de longe eles avistam lá o monte que Deus falou para Abraão, e ele fala para os servos: ó, vocês vão ficar aqui, eu vou subir com o moço para o sacrifício. Nós vamos sacrificar a Deus lá naquele lugar, Jerusalém. Nós vamos sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que eles sobem, começa a subir a montanha, e o Isaac, na sua pureza, fala: mas pai, tem alguma coisa errada. Nós estamos levando a lenha aqui, o fogo, o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? No monte, em Jerusalém. Cadê o cordeiro? E Abraão responde para o seu filho uma palavra tremenda. Sabe o que Abraão disse para Isaac? Jeová Jiré, meu filho.
Jeová Jiré, o Senhor proverá. O Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. Que fé, que coisa linda isso. O Senhor proverá. E para os servos dele que ficaram lá para trás, que ele não permitiu que fosse até o monte do templo, ele disse: vocês aguardem aqui que nós vamos lá adorar, depois nós vamos voltar. Mas como é que vai voltar? Se ele vai matar o seu único filho, o seu próprio filho, o filho da promessa. Ele põe a lenha, chama o seu filho, fala: filho, Deus pediu você como sacrifício. Deita o filho sobre a lenha, pega o cutelo na mão para matar o seu filho, porque o Deus que ele servia disse: sobe lá, sacrifica o teu filho. Que coisa terrível, não é? A Bíblia só nos revela o coração de Abraão na plenitude lá no Novo Testamento. Lá diz, no livro de Hebreus, que Abraão tinha uma fé tamanha que ele sabia que o seu filho, mesmo depois de sacrificado e queimado, Deus poderia reavivê-lo das cinzas. Você está entendendo isso, irmãos? E a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Uma loucura isso. E quando ele está a ponto de sacrificar Isaque, o Senhor brada dos céus: não faça isso, pode parar, porque agora eu sei que você me ama e me obedece. Diga obediência. Agora eu sei. A obediência é algo que tem um valor extremo diante de Deus. Quase que da mesma dimensão da fé. Obediência. Diga fé e obediência. Ingredientes que nos trazem a eternidade, amados. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Obediência e fé. Quando Deus fala isso, Ele pode parar. Era só uma prova, mas agora eu sei que você me ama, me obedece. E ele olha para trás, para o lado, o que ele vê? Um cordeiro. O cordeiro estava parado ali num arbusto. O cordeiro estava preso. Diga, no monte do sacrifício, o cordeiro estava preso. Ah, mas a Bíblia é demais, né? Ele tira o seu filho do altar, ele vai até onde está o cordeiro que estava engarranchado ali naqueles arbustos, ele pega o cordeiro, coloca no altar do sacrifício, no lugar do seu filho, sacrifica aquele cordeiro no monte. Ele provê um cordeiro para o sacrifício. Realmente, Jeová Jiré, meu filho, o Senhor proveu o cordeiro para morrer no teu lugar. Deus, Ele olha para ali, a mesma história está sendo contada
muitos séculos antes de Jesus, do Filho vir, para morrer no teu lugar, para morrer no meu lugar, porque quem pecou não foi Jesus, foi você, foi eu, foi toda a humanidade. Mas Deus proveu Jesus. Por isso Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O plano de Deus é que o homem que desobedeceu e foi expulso do paraíso voltasse para a eternidade e para o paraíso que Ele já criou antes da fundação do mundo. Tem um lugar. Este lugar já teve até aqui no meio da humanidade. Mas o homem perdeu isso por causa da desobediência, por causa do pecado. Mas Deus proveu o sacrifício. Deus proveu a redenção. Quantos estão entendendo? E nesse texto que nós lemos de Lucas 23, a palavra fecha completamente, né? Está lá o altar do sacrifício, está lá a cruz, está lá o desobediente, mas está lá também um obediente, um arrependido, alguém que teve fé. Os dois desobedeceram. Os dois eram malfeitores. A Bíblia fala o bom ladrão. Mas que bom ladrão? Ele não era, ele era um bandido. Sabe lá o que ele fez. A Bíblia chama ele de malfeitor. Os dois malfeitores estão lá. Se cumpre a palavra do salmista que dizia, no meio de malfeitores, né? Meu servo será moído. E Jesus está lá. Lá embaixo os religiosos, os fariseus. Aí, você não é o Messias? Cadê? Em cima da cruz estava escrito, Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Estava escrito em hebraico, estava escrito em grego, e estava escrito em latim, que é a língua dos romanos. Está lá. E por que estava em grego? Porque o grego era o inglês da época. Era o mundo inteiro falava grego. Era a língua do comércio. Para que não tivesse dúvida. Para que toda a humanidade soubesse. Aqui está o Rei dos Judeus. Está lá Jesus. Os soldados zombando. Os príncipes zombando. E um bandido lá, morrendo junto com ele, fala, é isso mesmo. Você não é o Messias? Salva-te a ti, salva a nós aqui agora. Vamos ver. Vamos ver. Zombando até na hora da morte. Era para estar chorando. Era para estar arrependido. Mas o outro arrependeu. O outro creu em Jesus. No último instante da vida dele. No derradeiro instante. Ei, você nem ao menos na hora da morte, você tem, sabe? Você não se arrepende. Nós fizemos coisa errada. Nós merecemos estar aqui. Mas esse justo não. Ele não. Até aí, já fala muito, já fala sobre a pessoa olhar para dentro de si e verificar o seu pecado, o seu erro. E se arrepender do erro que cometeu na sua vida. Mas isso não era suficiente. Mas aí ele toma uma atitude inusitada, uma coisa impensável.
Ele, além de dizer, nós merecemos estar aqui, mas ele não, ele é justo, ele não fez nada de errado. Ele vira para Jesus. Só o Espírito Santo pode ter feito isso. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Será que o Senhor lembra? Será que o Senhor vai se lembrar de mim? Jesus, lembra de mim. E a palavra de Jesus nos leva lá em Gênesis, nos leva lá no jardim do Éden, nos leva lá no monte do templo, nos leva a entender o que é a salvação, a vida eterna e a redenção. Jesus vira para ele: alô, espíritas kardecistas, eu amo todos vocês, mas eu tenho que pregar a verdade. Jesus não falou para ele: olha, você vai ter que morrer, ressuscitar, você tem que pagar, você vai ter que pagar pelo que você fez. Ninguém tem que pagar, porque Jesus já pagou. Ninguém tem que voltar. Inclusive a Bíblia fala sobre isso. Ao homem é dado o viver uma única vez aqui nesse mundo, depois virá o juízo. O juízo veio para o malfeitor que não se arrependeu, coitado. Mas a justiça de Deus, que é a redenção, veio para aquele que se arrependeu e creu. E creu. Ele diz: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Adão foi expulso do paraíso pela desobediência e conheceu a morte. Mas Jesus nos traz de volta ao paraíso pela fé e pela obediência e pela confissão. Porque se com o teu coração crer e com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. É por isso que tem tanta gente, bilhões estão se salvando, e muitos recebem essa mesma palavra e se mantêm na infidelidade e na desobediência. Mas a fé e a confissão e o arrependimento está liberado diante de nós, e a redenção que está em Cristo está aqui hoje. Isso é um símbolo. Jesus falou: olha, até o dia da minha volta, vocês vão fazer a ceia para se lembrar de mim, porque eu morri por vocês, eu dei a vida, eu derramei meu sangue, a minha carne foi dilacerada, e o pão significa o meu corpo que foi partido por vocês, e o vinho representa o sangue, o meu sangue foi derramado por vocês. Então hoje é o culto mais importante nosso, a Santa Ceia, e nós vamos entrar na presença do Senhor, vamos continuar adorando ao nosso Deus, e vamos estar aqui em obediência. Jesus não disse: eu gostaria tanto que vocês fizessem. Não, Jesus disse:
Vocês têm que fazer isso, que é para não esquecer. Isso é um ritual, é um ritual. Alguns dizem que isso é um sacramento. Jesus não, foi uma ordem. Assim como o batismo nas águas. Quem crê e for batizado será salvo. E também uma ordem de Jesus. Vocês vão partir o pão e o vinho e vão se lembrar de mim. Então essa ordem de Jesus nós vamos cumprir. E na presença dele nós não podemos entrar de qualquer maneira. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Vamos entrar na presença do nosso Deus em adoração. Fica de pé aí no seu lugar. Vamos pedir perdão a Deus das coisas erradas que a gente fez. E depois nós vamos estar segurando o pão e o vinho. E estaremos participando da ceia do Senhor. Amém, amados? Quantos estão entendendo? Feche teus olhos. Aquele homem disse: Senhor, lembra de mim, Senhor. Será que tem salvação para mim? Será que tem esperança para mim? Será que o Senhor pode se lembrar de mim, Senhor? Eu sei as coisas erradas que eu fiz, mas Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, amados, entra na presença do Senhor agora, conforme Paulo instruiu na carta que ele fez. E ele disse: porque eu vos ensinei aquilo que eu recebi, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, abençoou, tomou o cálice, abençoou, dizendo: esse é o meu sangue, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Portanto, se arrependam, peça perdão nessa hora, porque ninguém pode participar da ceia de forma indigna. E todos nós temos pecado, todos nós somos pecadores. Então entra na presença de Deus nessa hora. Repete comigo essa oração, diga: Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por falar comigo nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, pela vida eterna que trouxe a redenção. Muito obrigado, meu Pai. Eu me arrependo, Senhor, do meu pecado. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Jesus. Lembra de mim, Senhor. Fala o teu pecado para Deus. Fala com Deus nessa hora. Peça perdão daquilo que você acha que você tem que confessar diante de Deus, para que se cumpra a plenitude dessa palavra. Paizinho santo e querido, ouve a oração da tua igreja, dos teus filhos, Senhor. Que nós possamos entrar na tua presença, Senhor, participando dessa ceia, Senhor, de forma digna, conforme o teu servo Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 11, 26 em diante. Confessando os seus pecados e também declarando a fé e a aliança que temos contigo, Senhor, no teu corpo e no teu sangue. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Diga graças a Deus. Diga amém. Pode se assentar enquanto o conjunto vai louvando, adorando a Deus. As diaconisas vão estar passando. Você vai segurar a ceia na sua mão. Depois nós vamos estar consagrando diante do Senhor.
morte tentou vencer, amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e que realmente irá contar. Meu amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz pra nos amar. No pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e que realmente irá contar. É o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz pra nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Nada vence esse amor. Nada, nada. Nada pode vencer seu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o seu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer o seu amor, meu Jesus. Nada pode vencer o seu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz pra nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Glória a Deus. Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, para glorificar e engrandecer o Teu santo e bendito nome. Obrigado, Pai, por ter nos enviado o Seu único Filho. Obrigado, Jesus, por ter sido obediente até a morte de cruz. É por isso que o Teu nome está acima de todo nome, Jesus.
e ao teu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Consagramos, ó Deus, este pão e este vinho que simbolizam o teu corpo e o teu sangue que foi derramado por nós. E participando dessa ceia, ó Deus, renovando essa aliança, declaramos a nossa fé. Tu és o único Salvador, Tu és o nosso Redentor. E toda a igreja que concorda, diga amém. Pode participar do pão e do vinho. O sol se apagou, ali estava o muito Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, todo o poder das trevas ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Obediente até a morte, e a morte sacrificial de Jesus, que nos trouxe a redenção. O que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios? Adore, adore.
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Levante a sua voz. Cantamos, nós cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ele está aqui. Cantamos aleluia, Com Ele também ressuscitaremos. Porque Ele vive. Aleluia. cantamos aleluia, Jesus venceu a morte. Aleluia. Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado Jesus é, pra sempre, sempre, sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Aleluia, Jesus. Ele ressuscitou e buscará a sua igreja. Você está pronto? Você está pronta? Aleluia, Jesus. Graças te damos por essa noite maravilhosa, Senhor. Nós queremos agora aproveitar esse momento especial onde você está cheio da presença do Senhor, para orar e abençoar a vida dos nossos pastores que estão aqui hoje. Nós queremos que a igreja esteja estendendo as mãos sobre eles. Para quem não sabe, amados, Renato e Cristiane nasceram no mesmo dia, mês e ano. O Senhor os uniu em casamento com um propósito. Hoje eu olho para eles e me alegro de tal maneira de ver o que o Senhor fez, primeiro na vida do Renato e fez na vida da Cristiane. Milagres, milagres. E esses milagres acompanham os que creem. Quem nos acompanhou sabe dos milagres. E hoje é aniversário deles. E os céus estão abertos sobre a vida deles, para que você lance palavras de bênção e abençoe a vida de cada um, o ministério deles, a família deles. Que o Senhor lhes honre. Amém, queridos? Vamos orar. O Senhor está aqui presente, Pai. E eu quero te louvar pela tua fidelidade, pela tua bondade, porque tu és um Deus fiel a todas as suas promessas. Mesmo aquilo que parece impossível ao homem, o Senhor torna possível. E hoje nós vemos aqui essa bênção da vida, e não apenas a vida, mas a vida em ti, a vida transformada, a vida rendida deste casal, Senhor. Ó Deus, porque um dia o Senhor os uniu, e os uniu num propósito muito além do que talvez a Cristiane imaginasse, o Renato imaginasse, e nós mesmos, Senhor. E por isso nós estendemos as mãos como igreja para abençoá-los.
para dizer: bendito é o Renato e bendito é Cristiano. Que Deus os abençoe cada vez que vocês abrirem a palavra para pregar. Que Deus abençoe o fruto do trabalho das suas mãos, que sejam prósperos em toda semeadura, venha dar muitos frutos para a glória do Senhor. O Senhor tem frutos saudáveis, frutos de cura, frutos de honra, frutos de multiplicação de bênçãos e não de tristezas, frutos de alegria, de cura, milagres. Eu abençoo, declaramos saúde, prosperidade sobre eles, sobre seus filhos, sobre a igreja que o Senhor colocou nas suas mãos para pastorear. Que cresçam e multipliquem, e tudo seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu preciso falar um minutinho. Me espera. Que é meu aniversário, afinal eu tenho esse direito. E eu quero dizer para vocês que se eu posso pedir alguma coisa para Deus hoje, e eu posso, é que Ele abençoe a todos. Existe um fogo, existe algo que Deus tem feito na minha vida, que não é meu, é dele. E Ele me faz amar vocês com todo o meu coração. Me faz amar esse ministério, me faz amar esse chão, me faz amar o portão, mesmo que eu queira derrubar ele. E não é meu isso, é nosso. E o meu sonho é ver a gente vivendo e se alegrando e vendo os sinais, os prodígios, as maravilhas acontecendo na nossa casa, acontecendo dentro de nós, com a nossa família, e vendo o fervor do Espírito tomando a nossa vida, que a gente não consiga mais controlar, de alegria, que as coisas dessa terra vão passando, as dores vão ficando pequenas, porque o amor vai transbordando. Isso aqui, ó, todo mês a gente vindo aqui: Senhor, eu tô melhorando aqui, ó, eu tô sendo aperfeiçoada no amor, Senhor. Eu tenho alguns pedidos pro Senhor continuar me limpando, mas eu tô crescendo. Continua me podando, continua me tratando, continua me quebrando e me refazendo, porque eu sou tua, porque vocês são do Senhor. E é isso que eu quero. Eu quero que a igreja cresça de dentro para fora, com limpeza, com pureza, com verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, que seja real, que não seja fantasia, que não seja porque alguém está vendo, que seja a igreja da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, que todos os dias a gente possa olhar no olho e ver a verdade, ver o amor, ver a pureza. Esse é o meu desejo, que a gente melhore no perdão, que a gente melhore nos julgamentos, que a gente cresça, igreja, porque nós vamos até o céu juntos, até o céu. Amém? Isso aqui é um tempo, mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá juntos. Deus abençoe vocês de todo o meu coração. Tá ligado, Deus? Glória a Deus. Vamos ousar ser um. Vamos ousar sermos a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Vamos sonhar junto. Amém? Deus te abençoe tremendamente. Vamos viver, vamos sonhar os sonhos de Deus. Vamos ser um. Amém? Ninguém resistirá à igreja do Senhor. Amém? Que o amor do único e verdadeiro Deus, que a graça e a salvação que é somente em Cristo Jesus, que a comunhão e a presença consoladora do Espírito Santo de Deus seja com todos nós,
com todo o povo de Deus, hoje e para sempre, para sempre. Amém, amém. Beijo no coração, amados. Deus abençoe. Parabéns.